para colocar aqui o silêncio que fala, ou a voz do silêncio, a voz do silêncio. Como uma pessoa que quase não fala na Bíblia tem um papel tão importante na Bíblia, na história do povo de Deus, para nós, no ministério de um homem, como tem. E quando eu parei, porque acho que foi a primeira vez que ficou realmente martelando esse assunto em mim, e quando eu parei para refletir, eu logo pensei, eu digo, vai contra aquilo que eu sempre falo para as pessoas, essa questão da abstinência entre casais, a abstinência sexual, né? Eu falo muito isso, né? E não deve, não pode, isso não agrada a Deus. E aqui a gente vê uma abstinência. A gente vê uma abstinência entre um casal que ficou anos longe um do outro. Gente do céu, como pode, né? Longe, por anos. Tá, mas para a gente poder entender, eu preciso narrar rapidinho. A gente vai falar, a personagem que eu quero falar nessa noite é Zípora. E quando Moisés nasceu, escolhido por Deus, e foi criado na casa de Faraó, estou fazendo aquele resumo rápido, foi criado na casa de Faraó com honras como um príncipe, e certo dia ele vê um egípcio brigando com um israelita, ele mata o egípcio, de outra vez ele vê brigando, e aí ele vai tentar fazer as pazes. Um diz, tu vai me matar como tu mataste aquele egípcio. Misteriosamente alguém viu, ou talvez aquele que falou, talvez foi o que escapou, mas ele foge. Quando ele ouve isso assusta ele. Faraó fica sabendo, ele foge e ele vai para as terras de Midian. Tá bom, estou fazendo aquele rápido resumo de uma história que vocês já conhecem. Agora vamos para a parte principal. Midian é um povo que veio de Quetura, a esposa de Abraão, tá? A segunda esposa de Abraão. E aí, princesa? A segunda esposa de Abraão. E cada filho dela teve a sua própria tribo. Tiveram culturas diferentes. Midian teve a sua própria tribo e teve a sua própria cultura, os seus costumes, o seu modo de servir a Deus. Porém, eles serviam ao Deus dos céus, da maneira deles. E o sacerdote Jetro, ou Reuel, ele mesmo criou a forma de servir a Deus, ao Deus do céu, ao Deus eterno. Ele era o sacerdote, criou a sua forma que não tem como ser a mesma dos israelitas, não tem como ser a mesma de Moisés. Eram cidades diferentes, culturas diferentes, formas diferentes, eles não tinham convivência. E agora Moisés, ele está por ali pastando. Jetro, ele tem 7 filhas e não tem homem para proteger essas mulheres, e elas acabam enfrentando importunação de alguns homens. Elas saem para fazer os seus serviços, para pastorear, e alguns homens as importunam. Moisés, fugido por ali, ele vê o que está acontecendo e corajosamente e de forma bondosa ele defende aquelas jovens. Elas voltam para casa mais cedo. O
que não é de costume, porque elas precisam estar lutando com aqueles homens que as expulsam, que as menosprezam, e elas voltam para casa mais cedo. O pai, Jetro, sacerdote midian, ele estranha que elas chegam mais cedo, e ele pergunta para elas por que elas chegaram mais cedo. E aí elas falam: um egípcio nos defendeu dos homens que nos importunavam. E o pai delas, ele se agradou de ouvir aquilo, porque aquilo dali não era costume. Elas nunca tinham encontrado alguém para defendê-las, para mostrar bondade para com elas. Então ele pede que elas vá e chame esse homem para vir até a casa dele. Moisés chega até aquela casa, a gente vai já ler, chega até aquela casa e ali ele fica trabalhando. Deixa eu ver se a gente já pega daqui. Porque o que eu realmente quero é mais na frente. Vamos pegar aqui o 16 rapidinho, tá? 4:16. Ele falara por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, como qual hás de fazer. Onde está? Aqui. O que eu realmente quero está mais na frente. Então, deixa eu falar aqui para vocês. E como havia aquele costume de fazer casamento arranjado, Jetro, ele oferece, ele arranja um casamento para a filha dele, para Zípora. Ele oferece ela a Moisés. Para a gente poder entender, eu repito para vocês, eles tinham profundo respeito, consideração ao Deus eterno, tá? Ao Deus eterno. A forma que eles cultuavam a Deus, os seus rituais eram diferentes do povo de Israel, porém eles temiam a Deus. Jetro tinha profundo respeito a Deus e cultuava o Rei dos Céus. Inclusive tem uma parte que fala que ele oferece sacrifícios a Deus e os israelitas estão ali com ele, os líderes dos israelitas estão ali com ele. E Zípora foi criada nesse meio, tendo respeito a Deus. Vem a parte que vocês já conhecem, que se for ler tudo, aonde Moisés, ele sai para pastorear, ele chega num certo lugar onde ele vê uma sarça, uma planta que pega fogo, porém não se consome, e ali ele fica temeroso, ele se aproxima. Ali Deus, ele fala com Moisés, dando a ele uma missão. Não era uma missão simples, uma grande missão, uma grande missão. O propósito na vida de Moisés era grande. Tem uma frase que eu acho muito profunda, que diz assim: um homem com propósito precisa de uma mulher que entenda um processo. E isso de fato é profundo. E o propósito na vida de Moisés era muito grande, o ministério na vida de Moisés era muito grande. Um homem como Moisés não poderia ter qualquer mulher do lado dele. Era necessário que ele tivesse uma mulher que entendesse como teria qualquer mulher. Olha tudo que vai acontecer na vida desse casal. Não é qualquer mulher que iria compreender o que a gente vai entender aqui. E ele recebe de Deus a missão. Então, depois daquela conversa, ele volta para o Egito, de acordo com o mandado do Senhor. Agora a gente realmente pega onde eu quero, tá? Que é o 4:24. 4:24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Dá uma pausa aqui rapidinho, irmãos. É só isso que fala, não fala como. Então, acredita-se que
houve ali uma crise e ficou nítido que era mais do que natural, carnal, era algo espiritual. Então, a esposa de Moisés, ela está com ele, e os 2 filhos, tá? Eliezer e Gerson, está com eles. Sendo que Moisés, quando chegou na época do filho dele ser circuncidado, ele não circuncidou, e ele está indo para uma missão, para salvar o povo de Israel, sendo que o povo de Israel tem uma aliança com Deus pela circuncisão, que isso era muito importante diante do povo de Israel e diante de Deus. E ele, não se sabe por que razão, ele não fez essa circuncisão, esse corte no prepúcio do filho dele. Acredita que nesse momento aqui, o mais velho. E como que ele vai para essa missão, como que ele vai para o meio do povo de Israel, salvar o povo de Israel, se ele está negligenciando uma ordem, uma aliança que é muito importante entre Deus e o povo de Israel? Não dá. E eu não consigo entender por quê. Na verdade, irmãos, eu acho que não sei se alguém consegue entender por que ele não fez. Se é tão importante e ele conhecia a importância, por que ele não fez essa circuncisão? Ele não fez. Não sei por quê, mas ele não fez. E não poderia ir. Não vai. Não tem como dar continuidade. Então eles seguem, ele e a família dele, a família reunida, eles seguem em uma pensão, em uma estalagem, eles param, ele tem uma crise, e Zípora vê a vida de Moisés saindo dele. E ela, essa mulher, ela me causa admiração, porque ela teve compreensão do que estava acontecendo ali. Ela teve a compreensão da urgência, do significado, e teve respeito. Ela entendia e entendeu a importância daquela aliança, daquele ritual. Ela entendeu. Quando ela vê, não é para qualquer uma, ela teve a compreensão. Olha quem era essa mulher, que eu nunca parei tanto para ficar refletindo nela. Olha quem era essa mulher. Por que Moisés foi tão grande? Porque ele foi um grande profeta. Tem aquele velho ditado que atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Não, do lado. E olha quem está do lado desse homem para compreender o propósito de Deus na vida dele. Uma mulher que teve a compreensão da urgência, e ela, quando vê a vida se esvair do marido dela, ela rapidamente pega uma pedra afiada, ela corta o prepúcio do filho dela, ela pega nossa, eu fico até imaginando como aquilo aconteceu, e joga nos pés dele. Ela fala, vamos ler. O 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E entende-se que essas palavras dela foram palavras de susto, de pavor, de respeito, de reverência, uma mistura de sentimento, de pavor, mas também de reverência e de compreensão. E depois ela conseguiu enxergar melhor do que o marido. Olha só, isso fica muito claro, né? Existem situações, irmãos, o homem precisa de uma boa mulher. Todo homem precisa de uma mulher que tenha percepção espiritual.
não ia para frente esse propósito. O ministério de Moisés não ia para frente. Todo homem precisa de uma mulher com percepção espiritual. Falo isso principalmente para quem pretende um dia ter uma mulher. E ali é como se caísse a venda dos olhos de Moisés e ele compreendeu o tamanho da sua missão, a importância. Ele entendeu que ele iria enfrentar, o que tinha pela frente. Ele iria enfrentar um homem poderoso e intransigente, duro, poderoso, porém duro. Então eles mudam de ideia, eles resolvem que ele vai proteger a família dele. Protegendo a família dele, ele dá ordem para que Zípora, Gesso e Eliezer voltem para a casa de Jetro, dos pais dela, dos sogros de Moisés, e ele segue sozinho, e ele vai, ali ele está à disposição de Deus para o ministério que eu e você não temos a noção do que realmente ele precisou enfrentar. Da grandiosidade, da luta, da batalha que ele enfrentou, e que é se falado todo esse tempo, por anos, e até quem não é cristão, quando quer ofender, fala sobre as pragas do Egito. Então ele vai, fica à disposição de Deus e fica anos. A gente não ouve falar muito de Zípora, mas ela não deixou. Ela ficou lá, na casa dos pais dela, cuidando dos filhos, ensinando os filhos, instruindo os filhos, e com certeza, diante de Deus, intercedendo em favor do seu marido, pela orientação do seu pai. E teve a paciência de esperar pelo seu marido por anos, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e sendo fiel ao seu marido, sendo fiel, até que um dia, quando o povo sai, depois de 40 anos ali, aprisionados no Egito, finalmente, eles saem do Egito, e quando eles saem do Egito, chega um grande dia, o dia em que Zípora, ela vai sendo levada pelo seu pai, porque o seu pai, ele pega Zípora, Eliezer e Gesso, e ele leva até Moisés, para que finalmente aquela família pudesse estar novamente reunida. E eles estão ali juntamente com Moisés mais uma vez. Deixa eu ver se eu marquei aqui alguma coisa, porque é difícil ler. O que fica muito claro, essa mulher, que o nome dela tinha como significado pássaro ou passarinho, parece que não tem. Pássaro, passarinho não é uma coisa assim que tenha um grande significado, mas que quase não fala na Bíblia. O que ela fala algumas palavras, mas olha a importância dela na vida de um homem que marcou a história. Olha a importância dessa mulher. E por quê? Porque ela tinha um profundo respeito. Detalhe também é que não há conflito entre eles dois, mas eles não têm costumes iguais. Eles foram criados cultuando a Deus de forma diferente. E os midianitas não tinham uma visão favorável da parte dos israelitas. Irmãos, quando fala lá sobre a mulher cuxita, ninguém chegou a eu novamente, pela acho que 10ª vez, fui pesquisar, nenhum estudioso chegou a um denominador comum, dizer que era Zípora ou não era, porque fala de lugares diferentes, a mulher cuxita e a
Zípora medianita. Porém, a Bíblia não faz menção de que Moisés teve uma segunda esposa. Então, mas não há nenhuma parte da Bíblia que fala sobre conflitos entre eles dois, porque eram pessoas diferentes. Porque ele foi e trouxe alguém do meio do povo de Deus com um costume diferente, com uma forma de cultuar Deus diferente, mas não há nenhum conflito entre eles, porque a mulher era silenciosa, mas era respeitosa, era fiel, era dedicada, e ela reconhecia, ela compreendia, ela tinha percepção espiritual do que Deus estava fazendo e do propósito de Deus, do chamado de Deus, do ministério que Deus ele deu para o marido dela. Que possamos, aos homens, se você quer servir a Deus, você precisa de uma mulher que entenda esse chamado, esse ministério, que tema, que respeite a Deus tanto ou mais do que você, porque naquele momento quem estava com os olhos espirituais abertos era Zípora e não Moisés. Quem estava ali compreendendo a importância, a urgência de obedecer a Deus era Zípora e não Moisés. Aos homens, a importância de você ter uma mulher de propósito, uma mulher que tema a Deus, que respeite a Deus, e que não apenas na aparência, na maneira de falar, mas na prática, procure ver realmente como anda, como se comporta, o que faz, o que deixa de fazer na prática. As mulheres que sejamos inspiradas por Zípora. Não precisa falar muito, nós só precisamos realmente entender o processo dos homens, entendendo o processo, porque ela entendeu que apesar de não ter compreensão naquele momento, ela entendeu o processo, que ele era o líder levantado por Deus, o líder levantado por Deus. Que nenhuma percepção espiritual faça qualquer mulher pensar que ela é melhor do que o marido. O marido é sempre o líder, o cabeça, em nome de Jesus. Que possamos entender, não precisa gritos para ser ouvida, não precisa falar muito, nós só precisamos ter percepção espiritual, entender o que Deus quer, o que Deus pretende, e qual a nossa participação no propósito, no chamado, no ministério que Deus está dando para nós ou para o marido. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma oração. Amém.